Cartão de Embarque, o podcast de todos os destinos. Sejam muito bem-vindos ao 5º episódio do Cartão de Embarque. É verdade, pelas minhas contas, no episódio número 5 já devíamos estar a falar da Oceania, mas aquilo que se está a passar neste momento na região sul do Cáucaso fez-me querer falar de um país de que gosto muito, a Arménia. Hoje vamos falar um pouco sobre o que se está a passar entre a Arménia e o Azerbaijão, mas não só. Também vamos chegar a saber mais sobre a cultura deste país. Para isso, conto com a ajuda de um grande amigo que vive em Yerevan, uma cidade de que gosto muito e que é a capital da Arménia. Ele chama-se Garik Gevorgyan e vão conhecê-lo daqui a pouco. Para nos ajudar com algumas dicas de viagem, também vou estar à conversa com um casal que foi da Europa ao Extremo Oriente de boleia. Foram 11 meses de histórias para contar, de um projeto que foi buscar o nome a uma música de José Mário Branco, o FMI. Ficamos com a Joana Nogueira e o Tiago Pinho, do projeto Partir para Ficar. Nós temos um projeto em conjunto. Eu sou a Joana e temos um projeto, Somos Partir para Ficar. Fomos viajar em 2018, partimos de Portugal e fomos até... Aliás, partimos de Portugal, o nosso destino inicialmente, por aquilo que tínhamos falado, seria... Se chegássemos à Índia seria ótimo, mas chegamos além da Índia e fizemos tudo à boleia durante a nossa viagem, quase de tudo. 11 meses, quase tudo à boleia, sim. E depois, atingido o objetivo de chegar à Índia, fizemos o nosso caminho terrestre para a Índia e daí continuamos, percorremos o Sudeste todo, Indonésia e depois chegamos até Timor, durante mais ou menos 11, 12 meses. E como é que surgiu este projeto na vossa vida? Porquê ir por terra, não é? Como este caminho terrestre, como falaram, até à Índia? Nós já tínhamos feito pequenas viagens e tínhamos percebido que se passássemos mais tempo nos sítios, permitia-nos conhecer melhor as pessoas e a cultura do sítio, por muito pequeno que fosse, seria melhor assim desta forma e que poupávamos também mais dinheiro, se o fizéssemos. Então tentamos projetar isto para uma viagem de alguns meses. E depois, para aí em 2016, 2015, 2016, estávamos a fazer a Costa Vicentina a pé e estávamos a voltar e fizemos tudo a pé, foi mais ou menos uma semana e estávamos para vir de autocarro, para voltar para Lisboa e decidimos tentar vir à boleia, porque que se fomos a pé para baixo, porque que não tentamos ir à boleia? E foi tão fácil, mas tão fácil que nós pensamos, opá, vamos tentar fazer uma viagem muito grande à boleia, porque nós esta semana não gastamos dinheiro nenhum, se vamos voltar para Lisboa sem gastar dinheiro nenhum, opa, e conhecemos gente muito engraçada na viagem para Lisboa, tanto portugueses como estrangeiros. Pá, vamos tentar projetar isto num espaço temporal maior e tentar fazer uma viagem deste género, sendo que vai ser muito interessante ter este convívio com as pessoas noutros países. E pronto, e foi assim, foi mais ou menos por aí a ideia. Para quem nunca andou à boleia, geralmente uma das perguntas que se faz muitas vezes é: mas como é que é isso de andar à boleia, não é? Porque especialmente quem já andou à boleia, especialmente para lá, vamos dizer, do meio da Europa para o Oriente, é um bocadinho diferente, não é? Mais fácil, há outra à vontade e, portanto, acho que também em Portugal há muito um bocadinho desconhecimento, mais por bloqueio, não é? Por preconceito. Portanto, eu vou-vos fazer essa pergunta, que eu também ouço algumas vezes: como é que é isso de andar à boleia? Ainda por cima, 11 meses de boleia. Assim, há uns anos em Portugal também era fácil, nós ouvimos os nossos avós e os nossos pais a dizer que sim, que era uma coisa que se usava muito. Depois criaram-se aqui alguns mitos, com algumas notícias um bocadinho falsas, sobre a boleia em Portugal e nós percebemos que para a boleia são precisas algumas coisas. Uma aplicação que nos permita ver as estradas e onde é que nós estamos e para onde é que nós queremos ir. Sair um bocadinho das zonas mais centrais, ou seja, ir mais para estradas tipo estradas nacionais, é mais ou menos este conceito, em qualquer cidade, que passam mais carros e é mais fácil do que... E vão mais lento, mais devagar, porque uma autoestrada é mais difícil parar, mas também é possível. Sim, também nos aconteceu. E depois é perceber o que gesto é que funciona, se é esticar o dedo, se é abanar a mão... O contacto visual também é muito importante. Há várias técnicas que nós vamos aprimorando ao longo da viagem. Sim, depois quanto mais pedes, mais percebes o que resulta. Por exemplo, nós às vezes em países que era mais fácil andar à boleia, nós não tirávamos as malas das costas. Porque quanto mais tu pareces um viajante, mais as pessoas percebem o que estás a fazer. Pá, depois tipo, tu pareces uma pessoa simpática e empática também resulta. E pronto, vais aprimorando isso. E é sempre engraçado, mas eu acho que mais curioso que isto é... as pessoas acharem que pode ser perigoso andar à boleia
e ser exatamente o contrário, que é tu conheces uma panóplia enorme de pessoas muito, muito, muito generosas, muito que te convidam para chás, para lanchar, para jantar, para dormir em casa delas, que não conhecerias se não andasses à boleia. E eu acho que, pelo contrário, conheces pessoas mais interessantes a andar à boleia e até ficas com uma imagem mais apaixonada do país onde estás por andar à boleia, porque só as pessoas muito boas é que querem ajudar o outro e param para ajudar. Vocês tiveram assim algum episódio mais, acredito que devam ser muitos, mas mais caricato, no bom ou no mau sentido desta vossa aventura? Olha, na Geórgia tivemos aquele rapaz que não sabia conduzir. Nós andamos com um rapaz que achávamos que ele não tinha carta. Opa, e foi a primeira vez que isto aconteceu, ele enganava-se nos pedais. Ele queria acelerar e travava, e queria travar e acelerava. Então nós dissemos, primeiro queríamos fazer uma viagem de 1 hora, e depois passar tipo 10 minutos, nós dissemos, olha, afinal nós queremos ficar aqui, era. E eu disse, mas vocês não vinham para não sei onde? Nós, não, é mesmo só aqui, obrigado. E pronto. E mais, tivemos mais? Tivemos uma família no Irão que parou na autoestrada. Isto para nós foi inédito. Eles pararam e não iam na direção que nós queríamos e convidaram-nos para ficar com a família, para irmos conhecer uma quinta que eles tinham. É um jardim a 200 km e nós aceitamos. Não, e foi a coisa mais imagina, nós estávamos a fazer, Aveiro-Porto, e eles convidaram-nos para ir para a Guarda. E nós fomos para a Guarda lá do Irão. Fizemos um dia de 200 km só para ir com eles. E valeu a pena? Foi bom? Valeu a pena. Não, são estes pequenos pormenores que só uma pessoa muito, muito boa e só pessoas que tenham mesmo bom coração é que tu aceitas fazer um desvio de 200 km para ir conhecer a quinta deles, que basicamente eram 2 pereiras, 2 laranjeiras e 2 e 2 macieiras. Já falámos aqui precisamente de 2 países, da Geórgia e do Irão. Como é que foi o que está no meio, precisamente? Como é que foi chegar à Arménia? Por acaso chegar à Arménia foi bastante engraçado. Nós vínhamos um bocado cansados. Nós estávamos na Geórgia e para conseguirmos chegar à Arménia, foi aquele episódio que nos enganamos, não foi? Okay. Que nos enganamos na fronteira para chegar à Arménia. E aconteceu uma tempestade, eu penso que sim. Foi, olha, primeiro estávamos em Tbilisi e pedimos boleia para ir para a fronteira e a pessoa percebeu mal e estávamos a levar para a fronteira do Azerbaijão. Então deixou-nos, imaginar, 20 km e nós, olha, o carro reparou a seguir, continuamos a pedir boleia, o carro reparou a seguir, nós pedimos boleia para a Arménia e eles disseram, estás a 20 km da fronteira do Azerbaijão. Então voltamos tudo para trás e depois lá, no mesmo dia lá entramos na Arménia e gostamos muito. Conhecemos logo um senhor que era guia e estava a vir numa viagem que nos deu boleia até Yerevan. E pronto, foi um país que acho que é muito subvalorizado. Não sei porquê. Mais a Geórgia e a Arménia, se calhar o pessoal visita mais a Geórgia, mas ambos são muito subvalorizados pela história, pelas tradições que têm, pela parte da natureza, pela natureza, pela beleza. Acho que infelizmente não sei se é por ser longe, não sei se não, porque nunca lá foi nenhum Instagram a meter aquilo na moda. Mas não aparece muito nos roteiros ninguém fala muito destes países, não sei muito bem porquê. Eu sou um bocadinho suspeita porque eu já vivi 1 ano na Geórgia e, portanto, sou a pior pessoa para falar um bocadinho sobre este assunto porque acho mesmo muito injusto até, tanto a nível de... Estamos a falar da oferta turística, não da oferta turística mainstream, não é? Mas que tem muito para oferecer, até a nível de pessoal que gosta mais de desporto, de turismo de natureza, de desporto, de trekking, de montanhas, tem muito para oferecer e também sinto um bocadinho dessa injustiça também em relação à Arménia, porque tem mesmo muito para fazer, não só em Yerevan, como muitos pontos à volta, não é, no país, que vale a pena conhecer. E talvez, pronto, pela distância, pela viagem até lá, mesmo para quem não vai por via terrestre como vocês, mas ainda há um bocadinho também esse desconhecimento. E era isso que eu gostava também de perceber como é que foi a vossa sensação, não é, por lá, porque estamos a falar de um país que já se sente um bocadinho aquela transição para a Ásia, mas ainda não é bem Ásia. O que é que vocês acharam? Olha, eu para ser sincero, eu gostei muito, especialmente do ponto em que nós da Europa Ocidental muitas vezes somos muito padronizados, estamos muito ocidentalizados, usamos todos a mesma roupa, todos a mesma marca, agora está na moda esta marca de sapatilhas e nós usamos todos, vamos todos ao brunch, e foi muito fixe chegar a uma cultura em que eles têm a própria cultura deles, eles não se regem-se menos, porque acho que é um bocado difícil fugir a isto, regem-se menos pelos ditames da moda, pelos ditames internacionais. Então,
no início estranhávamos as coisas serem tão cruas, mas depois aquilo é viciante porque tu sabes que tu estás a colher mesmo uma cultura muito própria de um país que aquilo não se replica. O que está na moda em Portugal também está na moda em Espanha, também está na moda nos Estados Unidos. E aquilo não, o que eles fazem são eles que fazem porque fazem aquilo lá há milhares de anos. É muito engraçado. De resto, acho que é muito giro ver aquelas feirinhas todas, às vezes no meio das cidades. Vendem tudo. A vender tudo. Sim, acho que desde a comida, e depois também acho que nós temos a ideia que nós somos muito evoluídos, muito proativos, temos muita cena do empreendimento, e da minha concepção, pelo tempo que lá estive, eles quase não têm desempregados, porque tu não tens emprego, tu tens cenas em casa, vais vender para a rua, a tua avó tem batatas, tu vais vender, é uma proatividade inacreditável, é muito, muito giro isso. Se calhar foram as primeiras cidades onde vimos essa transição dos mercados de rua, e sem ser mercado de rua, não existia este nome mercado de rua, as pessoas pegavam nas coisas e vendiam. E acho que se calhar foi a primeira cidade onde vimos isso acontecer. Mesmo Tbilisi, que é uma metrópole, é inacreditável tu veres miúdos que não têm emprego, e mesmo no meio da cidade, a venderem livros, a venderem coisas que tinham em casa, eles querem fazer dinheiro e o objetivo é chegar a casa com mais dinheiro do que saíram e pronto, e fazem por isso. E acho que aí isso é muito diferente do nosso conceito, porque é impensável. Eu acho que as pessoas tiram o curso e pensam, não, então agora vou para a rua vender livros, ou vou vender fruta. Não, eu não me vou prestar a isso, eu já tenho um curso. Já sou doutor. E mesmo que não tenham. E não é vergonha nenhuma. E essa transição, depois na Ásia tu vês isso em todo lado, em todas as cidades. Começas a ver aí a transição. Mas é giro, nós na altura falamos disso, de tu ires por terra, tu vais percebendo as mudanças aos poucos. Sim. Ou seja, nós quando chegamos à Ásia, mesmo especialmente depois à Índia, houve coisas que não nos chocaram porque já vimos antes. E se, por exemplo, vender fruta na rua, nós vimos na Arménia, vimos um bocadinho no Irão, vimos também na Geórgia. É lento, não há choque, não é aquela coisa de pegar num avião e chegar ali e termos um choque cultural muito grande, e a nossa cabeça nem sequer está formatada para aquilo que vê. E nós não, como era feito por terra, fomos vendo diferenças paisagísticas e diferenças também culturais aos poucos. Depois, outra coisa que reparamos isto de certeza que também até percebeste, é que há muita rivalidade Arménia-Geórgia. Esse eterno problema sobre tudo, eles rivalizam sobre qualquer coisa. Sobre qualquer coisa. Porque o vinho não é mais antigo que no outro país, porque encontrou um sapato e depois passado uma semana, que é o sapato mais antigo do mundo, e depois uma semana depois o outro país é que afinal encontrou outro sapato que é mais antigo 3 dias. Tudo. Nenhum país pode dizer que descobriu alguma coisa ou que encontrou alguma coisa porque passado uma semana o outro também descobriu. Acaba por ser cómico. E eu acho que é muito engraçado porque, no fundo, tendo em conta quando se conhece e como se está lá, como também vocês tiveram a oportunidade de perceber, é claro que há diferenças culturais, não é, entre ambos, há coisas muito vincadas, mais dos arménios ou mais dos georgianos, mas numa perspectiva mais de fora, quer dizer, eles acabam por ser tão parecidos, não é, em tanta coisa. Sim, é verdade. Sim, é verdade. E depois outro aspecto que nós gostamos é que é fácil, eles já têm turismo, mas não têm assim tanto. Então é fácil viajar, porque, por exemplo, o couchsurfing, agora não sei como é que está a situação, mas na altura o couchsurfing era muito fácil. O custo de vida não é caro para os nossos padrões, tu consegues ir jantar fora muito barato, o vinho, as bebidas alcoólicas, para quem gosta de ir à noite também não é caro, e depois é muito fácil andar à boleia. Sim, pois é. Acho que é fácil de viajar. Acho que quem procura uma realidade diferente, uma experiência diferente, dentro da Europa, são 2 destinos que deviam estar em conta. Ao longo dos 11 meses que passaram à boleia, foi como se a Joana e o Tiago fossem descascando do mundo. A cada novo país, uma nova cultura, e a Arménia, claro, não foi exceção. Foi ali que encontraram uma cultura singular, com menos influência dos padrões ocidentais. Quando estive à conversa com o Garik Gevorgian, ele falou-me também um bocadinho sobre isto, sobre o orgulho em ser arménio e também da sua ligação à terra natal. Chama-se Alaverdi, fica no norte do país e posso garantir-vos que vale a pena visitar. There are a couple of things that characterize who I am. The first is my hometown, that I am from northern Armenia, and it's a small town, Alaverdi, which is a big part of my identity, because even though I live in Yerevan already 10 years, everyone knows that I'm from Alaverdi.
because there is a culture. It has very strong culture. It is a part of me. So I have already been there, so I know what you mean. But I have to ask you, what makes Alaverdi so special? First of all, Alaverdi is really there are a lot of monasteries, churches from medieval centuries, and also the culture is very typical to that area, and people like there are around 20,000 population, but people are they are very unique. Also, the nature is very beautiful, and the nature. It has nothing to do with people, but when you live there, you become a part of that nature and you feel proud. And what about the pride of being Armenian? What is it? Oh, almost every Armenian feels that. It also comes from the being small nation, and almost all nations that are small, they want to be recognized. And this is kind of coming from the issues, not from the yes, I would be honest with you. Of course, a lot of people would say because we have a really big history, like more than 3,000 years of history as an identified Armenian population. Also, there is a very huge culture, etc. But basically, I think there are also another like countries or nations who have this kind of history, etc., but they don't feel this type of pride because they don't need it actually. When you are small, you want to protect yourself, or it's just you want to be recognized, you want others to know that you exist, and from this point of view, you become very proud of. And that's interesting what you are saying, because in fact, you had, unfortunately, some sort of dark episodes in your history. And now this is a really hard situation for you right now. And I think, maybe it's also because of that. And it's important to have that feeling, right? Especially in moments like this. Sure, yes, you are very correct, because I would tell you that there is a saying that all nations, all people from different countries, they leave their countries when there is a war. But in case of Armenia, it's vice versa. All people who live outside of Armenia, they come back to Armenia when there is a war. Yeah, it's kind of sarcastic and logical, but it is how it is. And yes, that's valid point. In the past, there were some issues, and now we have this kind of wars and about the genocide. So this also identifies Armenia. You cannot run away from this, and because of that, you need to be together because you are smaller. In order to protect yourself, you need to be very tight to each other. That's it. And how is the situation right now? Okay, the situation is very horrible because in any case, I'm not politician and I'm not very interested in, the territories, etc., etc. Of course, I care about this everything as a part of society, but for me, the biggest value is human life, and human life of very young people from 18 to 20 years old. So they die daily from both sides. Of course, I'm more concerned about our side because I know some of these people, their relatives. In case of Azeri, for me, it's just, I don't know them. It's something vague, just imagination, how they feel, how it's bad for them. But in case of Armenians, I know that people who fight there, I know their relatives, and I feel it on myself. But this is the biggest issue actually. There are some people and politicians who will say these lands are ours. From other sides, they would say these lands are ours. But I know one thing: if we could talk to each other and we could live together, you could live in any land. Like, what is the difference? This is so simple for me. That's it. Because you might say, they might say 100 years we were living here. We would say 200 years we were living here. This is nonsense because we are just people and we are on earth. That's it. Yeah, and as you were saying before, and has it always happened in the past, you are all mobilized, around this situation, right? People are going, people are coming back, people are fighting. First of all, there is one big difference, like compared with the past. This big difference is that there is a country called Armenia, Republic of Armenia.
But back then there was not a separate country, Republic of Armenia. That's why there was nothing. You could not organize as a population, as a nation. But now there is a republic which organizes all this fight, all this defense, and that's why it's much easier and much organized, and that's why we have success in front lines. But again, I don't want to go in politics, and I don't think that there is any success in a war. It's only loss. But anyway, we can protect ourselves in these terms. It is a success, and we are not a victim. We will not be a victim of genocide anymore. This is a big success for us. Just to finish this topic, I know this might be a really complex question, but how do you see the development of this war, of this situation? I can tell in two ways, like the one which I predict will happen or I think will happen, how it will escalate. And the second, what would be the ideal way to solve the issue if I would have any power on this. So to come to the first side, I think that anyway, the resources of two sides are not enough to fight in this intensity. Already billions of dollars are spent in these 10 days. These two countries, even there is oil in Azerbaijan, it's not that rich country as it may seem from the first glance, because per capita GDP is almost the same as in Armenia, not a big difference. And general population is very poor, like it's very similar to Armenia. And there will be no resources to fight. This fight will not go on very long, maybe at most 1 or 2 months, but I hope it will not happen. So at the end, they will sit to the table of negotiations and nothing will be changed. Like they will start again everything that they had the situation before this war. Only there will be human losses and human suffer, social and economic issues. There will be no big change in anything. This is how I predict. But how I think this could be resolved, every politician talks about mutual compromises, but there is one issue. You cannot compromise when people hate each other. There is a hatred and propaganda. First, you need to work with people in two countries. They need to talk to each other, we need to go to Azerbaijan, they need to come to Armenia. When we interact with each other, we don't feel this hate. And then the issue will be solved much easier. When you say, okay, compromise these 2 or 3 territories, they will compromise the other 2 or 3 territories. You will not feel like you are defeated or so, because you will feel like, okay, they are our friends. Doesn't matter anyway, I can go there and they can come here. But through these years, there were only propaganda of hatred. That's why it's really hard to resolve the issue. So what I think the better way to do it is to start to work with population of 2 countries, 2 nations, and start to do the vice versa, which were they doing on these last 30 years. How do you describe the people of Armenia? All my international friends tell that we are very look like each other, like even from the appearance, and also the culture is very look like the Azerbaijan and Armenians, and they were living with each other on Soviet times, and there were around 300,000 to 400,000 people in Armenia from Azeri people. Like it is around 20% of Armenian population, and the similar was in Azerbaijan actually, like a lot of Armenians in Azerbaijan as well. Not that big in terms of percentage, but the numbers were equal. So people were living together. There were families like Azeri and Armenian families, etc. Basically, to describe Armenians are very simple people actually, but they are really very welcome to others. Basically, they like people from outside, because we don't see a lot of Armenia is monoethnic country, and there are no different nations living here. Like there are only Yazidis who are a very small number, and some Russians. That's why we really appreciate when someone as a tourist comes here. It's really interesting for us to see these people, to talk with them.
because they bring new breath to our country, to our lives. And also what I would say that we love to talk to people, to interact, to socialize. This is a very big part of our life. And yeah, like Armenians are very, very simple people. I don't know what to say. Basically, this is the message. Simple, ordinary people as everywhere. People who love to sing, to dance, who love to prepare very tasty food and eat it, who love other people from different countries, who love to have fun, also who have a culture, who have really nice culture, someone who has come to Armenia or who is interested in this can do some research on internet and see how there is Aram Khachaturian. Everyone has heard his music. Maybe people don't know that he is Armenian and he has done this, but obviously when someone will search on internet and listen to music, they will see, oh yeah, I have heard him. And Komitas, the music, everything. So just a simple nation who creates, who has a lot of values, and also here we value human rights and people as well. That's it. What about the food? Because you spoke about food. What are your main dishes? That there is a favorite dish of every Armenian is just a simple chorovad, where it's a barbecue, but prepared in Armenian way. So because it's not only a food, it's a ritual. We prepare it, we gather with friends, we drink, we sing, we listen to music, we give some toasts, we talk about our friends, etc. So it's kind of ritual and the food together. And without chorovads or this barbecue, there is no this type of ritual. It's you do it really with the close friends or with ones who you want to become a close friends. And also, yes, of course, there are a lot of different dishes. Also, there is this is interesting part because like Georgians and Azeri and Turkish and Armenian have a lot of common dishes, and everyone claims that this is ours, like it would change something. Actually, this is also another example that we share very similar culture and we have very similar values. O Garik é economista em Yerevan, mas deu-nos uma perspectiva muito interessante sobre a Arménia, a sua história e a relação com os países que a rodeiam. Falámos sobre um povo que já sofreu um genocídio, que foi perpetrado pelo Império Otomano no início do século XX e que agora vê esta nova escalada na guerra com o Azerbaijão em torno da região de Nagorno-Karabakh. E sobre isso o Garik não nos deixou dúvidas. Tudo o que estes povos querem é ter paz no seu país. Eu gosto muito de falar com ele, porque só de o ouvir percebemos que é mesmo verdade. Os arménios têm muito orgulho no seu país, mas também gostam muito de cantar, dançar e conhecer pessoas novas. Essa também foi a experiência da Joana e do Tiago, que andaram às boleias fora a descobrir este país. Nós fomos a Corvirap e passamos algum tempo naquela zona de Tatev. E pronto, foram os pontos principais. Depois fomos parando em algumas vilas que, pronto, o nome já não me recordo, entre estes sítios. Sabes que como nós andávamos à boleia, muitas vezes apanhávamos pequenas boleias. Então as pessoas iam de uma vila para a outra e nós acabávamos por ir a vilas e ir lá ou comprar comida ou comprar fruta, mas nem sabíamos onde é que estávamos, estás a ver? Sim. E depois aconteceu um episódio muito engraçado, foi a sair de Corpirav, que estávamos à boleia. Sim, quando queríamos ir em direção a Tatev, que foram um carro para e eram um pai e uma filha russos, e ele diz-nos que a filha queria que eles parassem para nos darem boleia, e ele estava mais reticente, era mais um desejo da filha do que dele. E então nós decidimos seguir viagem com eles, acabamos por passar para uns 4 ou 5 dias. 3, 4 dias. Era para ser uma pequena boleia e depois eles andavam só os dois a fazer uma road trip pela Arménia. Então nós andamos 4 dias com eles sempre nos a dar boleia. Depois imagina, eles chegavam no hotel, nós acampávamos à porta do hotel, e eles falavam russo com as pessoas, e andamos sempre assim, fazíamos jantares juntos, almoços juntos. Foi o que nós já dissemos antes, que é uma parte incrível da Europa e muito inexplorada, e que as pessoas que quando viajam gostam muito de dizer eu gosto muito da cultura do país. Eu viajo, nem é tanto pelos momentos, é pela cultura, é pelas pessoas. Se é por isso que tu viajas, tens que ir lá. Sim. Porque as pessoas são muito queridas, são muito interessantes, é muito interessante a cultura do país
é muito, não tem muitas influências externas, ou seja, tu consegues mesmo ver uma coisa diferente e depois há uma panóplia de pormenores que são mesmo engraçados. Sim, é muito... como não sei se te aconteceu, nós estávamos num sítio que nos queriam obrigar a ver por um corno. Sim. Estás? Mas era mesmo corno, não é o corno, aquele Era um plástico. corno mesmo. Sim, era mesmo um corno. E beberam ou não? Não, porque por razões de vegetarianismo. Sim. Boa. Depois é muito rico em termos de história e aquela zona, o roteiro dos mosteiros, dá mesmo ali um ambiente, não sei se é da forma onde eles se colocam na natureza, dá-lhe ali uma mística, não sei explicar, pelo menos quando nós estivemos em Tateva, aquilo pareceu-nos meio místico, talvez ali ajudou um bocadinho com o nevoeiro, mas a zona onde a rota que fizemos ali dos mosteiros foi muito gira, nós estivemos num mosteiro meio em cor de barro, e era extraordinário, esse sítio foi mesmo muito giro. E depois giro. fizemos um trekking lá antes de chegar a Tatev, que é a Ponte do Diabo. Sim. Que conheces? Não estive lá, mas sei qual é. Aquilo nós também só conhecemos pelo senhor, que é, estava mau tempo e nós queríamos fazer um compasso de espera, então fizemos um trekking que nos vai levar a uma zona que é tipo uma fonte de calcário, que é tudo branco. É mesmo engraçado, é tipo um mini Pamukkale. É muito giro, muito giro. Ou seja, tu tens os grandes monumentos para ver, mas à volta é inacreditável as coisinhas que tens para ver e que muitas vezes são ignoradas. E pronto, acho que é isso, acho que é os nossos 5 cêntimos sobre a Arménia. Ok, estas são mesmo dicas para apontar. Hor Virap é um mosteiro medieval que se encontra no Vale de Ararat, o que significa que fica bem perto da fronteira com a Turquia e que tem o Monte Ararat como pano de fundo. Por sua vez, Tatev fica bem no sul, já a cerca de 130 km da fronteira com o Irão. O mosteiro fortificado de Tatev remonta ao século IX e é mesmo um dos mosteiros mais antigos da Arménia. Por ali ainda podem aproveitar para andar no teleférico que liga a vila de Tatev e a povoação de Alidzor, ou podem visitar a Ponte do Diabo, onde no final de um trekking chegam a uma fonte de calcário que faz mesmo lembrar Pamukkale, na Turquia. O Garik também nos vai falar um pouco de Tatev e de como existem mosteiros medievais um pouco por toda a Arménia. Obviously, Alaverdi, the town where I live, is on the top of the list. Yeah, it is on the top of the list, and I recommend anyone who is interested in Armenia and will come to Armenia. I definitely suggest to visit Alaverdi because there are different medieval monasteries. Everywhere in Armenia there are medieval monasteries, and I remember that once you showed me one that is patrimony of UNESCO, right? Yeah, there are two actually, Sanayin and Tahbad. These are World Heritage monasteries. There are 5 in Armenia and 2 of them are in my hometown, so that's why I'm also proud. Also, there is a bridge called Sanahin. I think you also were there, yes. And it is from 12th century as well, this bridge. Also, a lot of other monasteries. There is Odzo Monastery from 7th century. There are some museums that you can go. Also, you can see how this, there is a factory, which also very interesting for tourists because it is like a Soviet culture. You can see right there. Whatever you have seen on movies, you come to Alaverdi and you see it right there. I remember it seemed like the landscape, because of that factory, it seems like the Lord of the Rings, right? With Mordor. Yeah, you are correct. Also, there is another benefit. It's really close to Georgia, so people can go, that people can travel in 2 countries easily and can see Alaverdi and Georgia together. Definitely the capital, Yerevan, you should visit, of course, because it is very structured and classic architecture. You can visit some museums. I would mention Matena Daran, which is a museum of books. And the active life also all is concentrated in Yerevan. Sevan is a lake, very beautiful, and it is really interesting because it is elevated above the sea level 2,000 meters, which is really making it really unique one. There is a very beautiful monastery in Syunik region. This is our southern part of Armenia. It's called Tatev.
And there is a ropeway, which is the longest ropeway in the world. It is 5,000 meters. So you can go and enjoy the ropeway and the beautiful nature there as well. Also, Garni Temple, which is near Yerevan, and you should definitely visit it because it is the only Greco-Roman structure in post-Soviet countries, and it's the only one. It is from 1st century. So yeah, definitely there are a lot of things to visit. And anyone who is interested, I can help everyone, so not a problem. Pois é, 2 dos lugares classificados pela Unesco como Património Mundial na Arménia encontram-se em Alaverdi. Trata-se dos mosteiros de Arpat e Sanahin, que já visitei e que só posso mesmo recomendar. À nossa lista de locais a visitar temos ainda de acrescentar o Templo de Garni, mas também o Lago Sevan, que se encontra a cerca de 2.000 metros acima do nível do mar. Em Yerevan, cidade que adoro, o destaque vai mesmo para Matedanaran, um museu de manuscritos antigos, e eu acrescento ainda o Complexo Cascade e toda a zona central da capital. Obrigada, Garik, pela conversa e pela disponibilidade para receber os nossos viajantes. Obrigada também à Joana e ao Tiago, que nos ajudaram a partir para ficar um pouco mais neste cantinho do Cáucaso. Até ao próximo destino.